Olá pessoal, tudo bem? Vou falar hoje sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho. Esse é um tipo de rescisão, de quebra do contrato de trabalho, que parte do empregado, mas ela é diferente do pedido de demissão. Ela tem a iniciativa do empregado, que é parecida com o pedido de demissão, né? Mas, na verdade, ela tem um justo motivo, ela tem uma justa causa para que o empregado queira romper aquele contrato de trabalho, queira sair da empresa. Então, lá no artigo 483 da CLT, você tem 7 alíneas que dizem quais são essas situações. E é bom que a gente fique dentro dessas situações, porque muitos, a grande maioria dos doutrinadores e da jurisprudência entende que essas 7 alíneas seriam um rol taxativo. Na mesma ideia lá daquele rol taxativo da justa causa, né, que o empregador pode dar ao empregado, aqueles motivos que o empregador tem para demitir o empregado por justa causa. Então aqui é o empregado dando uma justa causa no empregador. E aqui eu vou traçar com vocês essas 7 alíneas, esses 7 tipos, tá? Explicar o que é cada um deles e depois a gente fala como isso se dá. Como é configurada essa rescisão indireta, se é na hora ou se não é. Então, o primeiro motivo aí, a primeira justa causa para a rescisão indireta é o seguinte: o empregado tem que fazer serviços muito superiores às suas forças. Então, a legislação, ela traz até em alguns casos, ela especifica trabalho da mulher, o trabalho do menor aprendiz, ele especifica qual é o peso que pode ser carregado. Então, fica até mais fácil. Mas é lógico, se a empresa manda o empregado carregar, né, pesos muito superiores às forças de qualquer homem médio, que é o que a gente fala, né, qualquer ser humano médio, isso daí seria suficiente para configurar essa situação. Ainda na linha A, se a empresa pedir para o empregado fazer serviços que sejam contra a lei, né, defesos em lei, ou também contrário aos bons costumes, então aqui seriam motivos para a rescisão indireta por parte do empregado. Outras duas situações são as seguintes, pessoal. Aquele empregado ele é tratado com rigor excessivo. Então, o empregador persegue aquele empregado, humilha ele na frente de clientes, né? Qualquer coisinha que ele faz que não está contento, porque todo mundo pode errar, né? Ele já adverte, ele já ameaça, mas vale lembrar que tem que estar configurada essa perseguição, esse rigor excessivo. O chamar a atenção, a crítica construtiva no meio do trabalho, isso daí não configura a rescisão indireta, tá? Outra situação da linha C é o grande perigo, né? Então, aquela situação de perigo muito grande que o empregado está correndo e que todo mundo está vendo. Não é uma coisa remota, né? Então, imagine o seguinte: o empregado trabalha num posto de gasolina e já foi assaltado um monte de vezes. Apesar da questão da segurança pública ser uma questão de Estado, o que aquela empresa tem feito para reduzir aquela situação? Colocou câmeras, tentou implementar uma segurança privada, algo que pudesse coibir essa situação? Porque também não pode cruzar os braços e deixar o empregado passar por aquilo. A qualquer momento vai chegar um assaltante e pode atirar naquele empregado e tirá-lo a vida, né? Então é aquele perigo de mal considerável, eminente, também é um outro motivo aí para a rescisão. Uma outra situação, pessoal, que está lá na linha D, é a situação que a gente viu até no exemplo que eu coloquei aí na notícia, né, no julgado que houve, e é um exemplo que é mais fácil de configurar e até de provar, que é o seguinte: o empregador não cumpre as obrigações do contrato de trabalho. Então, não paga salário, não paga os adicionais, não recolhe o FGTS, não recolhe o INSS do empregado. Então, todas essas obrigações legais e outras que estejam previstas lá naquele contrato de trabalho precisam ser cumpridas pelas duas partes. Então, se o empregador não cumpre, isso quer dizer que também vai ensejar a rescisão indireta. Então, é um caso que a gente tem mais aí no dia a dia.
nós também temos outras duas situações aqui que são importantes. Então, o empregador ou seus propostos, né, ou seja, os chefes ou até os colegas de trabalho cometem dano moral objetivo contra o empregado ou até contra a família daquele empregado. Então, eles humilham aquele empregado para todos da comunidade verem, para que todos saibam ou para que todos da empresa saibam daquela situação. Então, imagine o seguinte: um empregador, chefe ali da empresa, chega e acusa o empregado de ter furtado determinados produtos, acusa a família do empregado de ser alguma coisa desabonadora. Então, tudo isso levaria a uma rescisão indireta também. Além disso, a própria agressão física àquele empregado. Então, chegando no extremo, aquele empregador bateu no empregado, empurrou o empregado, foi às vias de fato com aquele empregado. Esses seriam outros motivos para uma rescisão indireta. A última situação que a gente traz aqui para uma rescisão indireta por parte desse empregado é a imposição de prejuízo econômico àquele empregado. Mas cuidado, aqui não é porque demitiu aquele empregado, né, sem justa causa, tudo direitinho, pagou a rescisão, nada disso. Por exemplo, aqui o empregado trabalha por tarefa, ou o empregado tem uma carga horária X de trabalho. E o empregador, de uma hora para outra, pega aquele empregado e reduz aquela carga horária sem comum acordo, reduz o número de tarefas sem comum acordo. Então isso daí geraria uma rescisão indireta. Vale lembrar que se houve um acordo, por exemplo, para uma redução de carga horária, não há que se falar aí em rescisão indireta, tá bom? E aqui, aí eu vou entrar nos procedimentos da rescisão indireta. Preciso ter em mente o seguinte, que o empregado precisa notificar esse empregador que ele está denunciando o contrato de trabalho, que ele está aplicando a justa causa, rescisão indireta naquele empregador. Então, é preciso ter cautela, porque isso precisa ser notificado oficialmente. Por isso é importante procurar um advogado especialista na área trabalhista, porque ele vai te dizer como que isso é feito, vai elaborar essa carta direitinho, que tem que ser dada ao empregador. Geralmente, em alguns casos, até se entende que aquele empregado poderia continuar trabalhando na empresa, mesmo rescindindo indiretamente o contrato de trabalho. Então, por exemplo, no caso ali da linha D, né, quando a empresa não cumpre as obrigações do contrato de trabalho. Mas isso é bastante divergente. Então, o empregado pode sim, principalmente, né, se ele estiver passando por essas outras situações, então, está passando por um dano moral, né, está sendo humilhado, está sofrendo um assédio, né? Então, ele pode sim avisar, notificar aquele empregador de que está aplicando a rescisão indireta e que vai levar aquela situação para a Justiça do Trabalho. Isso é muito importante, porque aqui tem, na minha opinião, até um problema, mas é um problema que não tem muito que a gente fazer, né? Que é o seguinte: o empregado, ele vai denunciar o contrato, vai notificar, mas naquele momento não vai receber as verbas dele, porque isso vai ser discutido lá na Justiça do Trabalho. Quem vai determinar aquela rescisão indireta, quem vai ratificar aquela rescisão indireta, vai ser o juiz do trabalho. Então, assim, precisa de advogado, precisa notificar o empregador direitinho, oficialmente, e entrar com ação para o reconhecimento da rescisão indireta. E aí vai ter toda a questão da Justiça do Trabalho direitinho, a empresa vai constituir advogado, vai contestar, e aí, ficando configurado, esse juiz em sentença vai dizer: olha, houve ali uma rescisão indireta. E aí, qual que é a consequência? Aquele empregado receberá todas as suas verbas do contrato de trabalho como se tivesse sido demitido pela empresa. Então, vai receber a multa de 40% do FGTS, não vai ficar com o FGTS retido, vai ter direito ao seguro-desemprego, se cumprir os requisitos do seguro-desemprego. Então, essa é uma situação que o legislador trouxe para que o empregado tivesse como sair da empresa caso ele estivesse sofrendo abusos, né? Não tivesse que pedir conta, como falam por aí.
Só que o grande conselho que eu dou é o seguinte: se você está passando por isso aí, procure um advogado especialista na área, para que ele possa te orientar, até você constituir essas provas. Algumas delas são mais fáceis, mas outras é preciso ter uma gravação, é preciso ter testemunhas, isso vai ter que ser comprovado, não basta a alegação desse empregado, tá bom, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueçam do seguinte, né? Se estiver assistindo aí pelo Instagram, curte aí, comenta o que você achou. Se estiver assistindo pelo YouTube, inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, porque isso aí é um assunto que muitas pessoas têm dúvida e que não sabem muitas vezes que tem esse recurso, tá bom? Eu vou deixar uma charadinha para vocês lá nos meus stories do Instagram, @luizfpbatista, sobre um outro tipo de rescisão do contrato de trabalho de nome diferente também. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima.